a tia Beijinho e hoje eu vim contar uma história para vocês. Tem história nova, crianças. Vem comigo. Eu quero estar lendo com vocês, aqui na Palavra de Deus, no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, que diz assim: tudo quanto tiver a mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem ciência, nem sabedoria alguma. Está relatado isso, crianças, na palavra de Deus. Por isso que é importante a gente fazer tudo com as nossas forças. Enquanto somos jovens, temos vigor, vamos fazendo o que é bom. E a Bíblia diz também, lá no livro de Colossenses, capítulo 3, 23, tudo que fizer, fazei com todo o vosso coração, a Deus e não aos homens. Não pensando para fazer, né, aos homens o tempo todo. Fazei pensando em fazer para agradar a Deus. Assim que diz lá, Colossenses 3, 23. E essa história, criança, é muito legal porque é um ensinamento. O nome dessa história é o Sapo Batista. O sobrenome dele era Batista. Qual é o seu? Tem Silva, tem Barbosa, Alves, né? Tem vários sobrenomes. Já do sapo era Batista. E ele veio aquele. Olha como ele é fofinho. Ele tá aqui para assistir. Essa história, o texto foi escrito por Vanessa Calil e a ilustração é de Macer. É um livro, crianças, que eu ganhei há muito tempo. É pequenininho, olha. Eu já usei tanto, que eu resolvi desenhar ele bem grandão pra gente estar aqui compartilhando juntos, tá bom, crianças? O Sapo Batista passava, criança, o tempo todo pensando. Passava os dias pensando o dia inteiro, só meditando, pensando, e o dia passando ele lá, sentado no mesmo lugar, só meditando, só pensando. Você conhece alguém assim? Que é igual o Sapo Batista? Que fica o tempo todo pensando na vida, pensando no que precisa fazer, pensando aonde que vai amanhã e deixando o tempo passar? Era exatamente assim o Sapo Batista. Enquanto os outros bichos da floresta se reuniam, né, para o casamento da coelha e do seu coelho, estavam todos lá, alegre, o Sapo Batista ficava lá, parado, só olhando, sem fazer nada. Os bichos da floresta ficavam lá, ó, tocando, cantando, para fazer algo importante, né? Que é a música. Estavam lá tudo tocando, se alegrando no casamento do senhor Coelho. E o Sapo Batista só olhando. A abelha Clarice, crianças, fazia mel para adoçar o mundo. Ela adorava fazer mel, né? Tirava o pólen das flores e produzia o mel. E todos saboreavam. Já a aranha Arabella tecia lindas coxas coloridas para aquecer as pessoas no inverno. Os bichinhos da floresta ficavam tudo aquecidinho com a coxa que a aranha Arabella fazia. A dona Joaninha também procurava fazer algo importante, sabe por quê? Ela pintava lindos quadros, bem coloridos, bem brilhosos,
ai, com glamour da floresta, e botava todas as cores que ela via na natureza. E ela presenteava os amigos. Olha aqui a Dona Coelha, toda alegre, recebendo um quadro de presente. O papagaio Raimundo também fazia coisas legais, porque ele contava piadas, várias piadas, e a bicharada, olha, kkkkkk, caía na gargalhada, se alegrava com as piadinhas, né, do papagaio Raimundo, e ele lá alegrando todo mundo com aquelas piadas, com aquelas histórias engraçadas. Já o Sapo Batista ficava sem fazer nada. E o tempo passava, o ano passava, os dias passavam e Batista sentado lá na pedra, perto do riacho, sem fazer nada. Vocês conhecem alguém assim? Que passa o dia inteiro dentro do quarto e não quer fazer nada. Ai, aí a mamãe fala, me ajuda aqui, bota o lixo lá pra fora. Ai, mãe, não quero, nada quer fazer. Vai fazer a lição de casa? Ah, não quero, tô com preguiça. Tudo tem preguiça, nada quer fazer, fica só pensando na morte da bezerra. E assim ficava o Sapo Batista, pensativo o tempo inteiro. E não produzia, né, criança? Temos que fazer coisas importantes, produzir algo também, né? Mas ele não pensava assim. E Ciro e Dondo, que era o sapinho e sapão lá na floresta, ficava só a falar do Sapo Batista lá, ó, preguiçoso, não faz nada, olha, não procura nada interessante para fazer, não tem nenhum hobby, não faz um curso, não faz nada, lá, parado. E eles ficavam só fazendo fofoca, porque quem não faz nada, né, dá motivo para as pessoas fazerem fofoca. E aí eles ficavam lá, só cochichando acerca do Sapo Batista. Até que chegou um dia, criança, olha o que aconteceu. O Sapo Batista despertou, começou a cantar, soltou a voz, criança, soltou a voz para todos ouvirem. E os bichos da floresta ficaram como? Que isso? Quem é que está cantando? Eu estou ouvindo uma voz diferente, um som diferente. Os bichos da floresta ficaram encantados com aquela voz que nunca tinham ouvido. E ele lá, cantando várias canções. Todos ficaram alegres e assustados, né? Sem saber de onde que vinha aquele som. Até que os bichinhos, quando chegaram, descobriram que era o Batista que estava a cantar e ficaram o quê? Tudo alegre, começaram a aplaudir, começaram a ficar, né, tudo feliz. Ué, ele está cantando, ele está fazendo algo importante. Olha, ele descobriu, né, algo para fazer. Ele descobriu que podia fazer algo de bom, crianças. Ele descobriu a sua vocação. Você sabia, criança, que todos nós somos vocacionados a fazer algo? Batista descobriu qual era a sua vocação, cantar. E ele saiu pelo mundo cantando, alegrando a todos. Vocês sabiam que todos nós somos vocacionados a fazer alguma coisa? Vocacionado significa ter vocação para determinada carreira. Né? Se você sabe fazer alguma coisa e não descobriu, procura descobrir, procura ver o que você pode fazer de importante, tanto para você como para sua família, né? Procura saber, para ajudar alguém. E Sapo Batista descobriu que podia cantar. E assim ele passou a cantar, 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 aí pelo mundo afora, né? Eu descobri que eu sabia desenhar. E aí eu desenhei toda essa história. Mas eu descobri quando eu era pequena, igual a você, criança. Eu descobri que eu sabia desenhar. E eu desenhei essa história que vocês acabaram de ver, que era pequenininha e ficou bem grandona, do Sapo Batista.
para vocês assistirem. Então também procura a sua vocação, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da história do Sábio Batista. E olha, não esquece, hein?